Vou chamar o Odi Cunha, nosso comentarista de economia, porque ele é um dos signatários deste manifesto. Odi, querido, muito boa tarde. E a pergunta é uma só: por que você assinou? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Naca. Eu assinei porque o país está há décadas e décadas tentando fazer uma reforma de bom senso, simplesmente tentando se aproximar das boas práticas de políticas tributárias, de sistemas tributários que nós temos na Europa, nos Estados Unidos, mesmo na Ásia, países que demoraram muito tempo para fazer uma reforma de unificação tributária, de simplificação tributária, como a própria China e a Índia fizeram e colheram resultados em termos de crescimento econômico, mais investimentos e mais justiça tributária. Não é possível que a gente conviva com um sistema que, entre outras coisas, por exemplo, gere um contencioso administrativo tributário para as empresas. Isso é custo para as empresas, né, de quase 15%, que é 80 vezes a média do contencioso administrativo tributário da América do Sul, da América Latina. É mais de 50 vezes da OCDE. Ao mesmo tempo, esse modelo tributário anacrônico, onde você tem 27 estados, cada estado com centenas, milhares de códigos tributários, bases de cálculos que geram uma incerteza jurídica, que inibem investimento, também é muito concentrador de renda. Ele faz o sujeito que ganha um salário mínimo e aquele que ganha 20, 30, 50, 100 mil reais pagar a mesma coisa num pacote de feijão, de arroz, de batata. Isso não faz sentido nenhum no mundo. O exemplo do Rio Grande do Sul, que foi citado aqui, que por acaso eu conheço como gaúcho, que me chamou muita atenção no governo passado, ele mostrou isso com uma medida muito simples, com impacto muito reduzido no orçamento público, elevou a renda em 18% na média, para mais de 600 mil pessoas, aqueles que são os mais pobres. E aí, quando você vai ver onde é que essas pessoas gastaram mais, elas gastaram isso em mais alimentos e mais remédios. Então, assim, eu diria que seria um atestado enorme de incompetência e de prioridade de vaidades pessoais, individuais desse país, a gente não conseguir dar esse salto. É claro que nós não vamos ter uma reforma ótima, ideal, provavelmente cada um que estuda o tema vai ter um tipo de reforma, mas certamente o modelo que tem hoje aí, ele é tão ruim que nós temos um enorme espaço de ganho numa reforma que já está sendo discutida há décadas. Essa não é uma reforma do PT, não é do PSDB, não é do PP, não é do Republicanos, não é do economista A ou Z. Essa é uma reforma para o país, para fazer o país crescer mais e ser mais justo. É por isso que eu assinei esse manifesto que foi publicado hoje. E, Odi, já que você se coloca de uma maneira tão transparente, vou te fazer uma pergunta até de um cunho político. A gente está vendo uma exploração política, né? Tem posicionamento da oposição, é claro que tem também interesses legítimos de governadores, de prefeitos, mas até onde está indo para você na discussão que está acompanhando a política e os interesses legítimos dos prefeitos e dos governadores? Raquel, é normal que numa reforma desta envergadura, né, onde você tem os benefícios são claros, mas são difusos no tempo. É a sociedade como um todo que recebe, né? A gente fica tentando apontar quem que os maiores beneficiados, como principalmente os mais pobres, o aumento geral do investimento, mas você vai pegar setores específicos, regiões, os entes federativos, eu acho que é legítimo e justo que os estados, os governadores briguem pelo seu orçamento, por recursos que eles precisam para gastar em saúde, educação. Mas isso, então, por exemplo, quando a gente vai olhar os pontos principais que eu diria hoje, já se teve um grande avanço, principalmente a ideia de se mudar a tributação de origem para o destino, eu acho que já tem uma boa concordância sobre isso. Agora, os temas mais polêmicos são o Fundo, né, de Desenvolvimento Regional, de compensação de perdas regionais, você tem a história da governança do Conselho Administrativo dos Estados, mas isso, dados os benefícios óbvios que todo mundo entende que podem vir com a reforma, eu acho que é a hora de se fazer um esforço grande. É legítimo se fazer contrapontos como esse que eu citei? Claro que é. E, inclusive dos setores. Há setores que provavelmente o setor de serviços vai ter que ter uma tributação um pouco maior para ter sem alinhamento com outros países, com o modelo de CDE. A indústria hoje no Brasil paga muito. Então é natural que se tenha essas disputas. Mas é um momento de você conseguir enxergar um pouco mais longe e ver que com o crescimento maior do país, quando a gente olha os estudos sérios, eles mostram aí de 10% até 20%, eu acho plenamente factível
factível, aí alguma coisa em 10 anos, você tem até 20% a mais de crescimento no PIB, é muita coisa para distribuir entre todos. Então é hora e o país mostrar se conseguiu amadurecer e fazer um esforço, muitas vezes um esforço individual, em termos de um benefício coletivo, de uma visão de país mais avançado. Naka, hoje estava mencionando o quanto a reforma pode destravar de crescimento ao longo do tempo. E o contrário, se não conseguirmos, e aí digo sociedade, setores, Congresso Nacional, chegar a um consenso? A pior frustração possível em termos econômicos provavelmente da década, porque a gente está vendo a praia. Estamos nadando há 35 anos em cima desta ideia que está sendo discutida no Congresso Nacional. Alguns setores da economia, como, por exemplo, a indústria, que tem uma situação tributária hoje, como a hoje mencionou, é um pouco mais desfavorecida ou pior do que as demais aqui no Brasil, encara a hipótese de aprovação deste texto como sendo um novo plano real. Ou seja, o tamanho impacto que tem impacto e legado geracional, assim, de várias gerações a se observar a partir da aprovação. É absolutamente essencial, é fundamental para que a gente possa pensar o Brasil de amanhã, da próxima década, este texto ser aprovado. É sair das trevas e ir para a civilização em termos de impostos, Raquel. Já o tamanho do impacto que o Naka e o Aod estão colocando, quase que um novo plano real para a economia brasileira. Naka, até daqui a pouquinho. Aod, muito obrigada pela sua participação hoje no CNN 360. Sempre um prazer falar com você.